Olá, seja bem-vindo ao meu canal Verdade e Realidade. Meu nome é Vitor Randoli e estou aqui propondo, junto com você, a iniciar uma jornada de estudos, né? Se você viu o meu primeiro vídeo, eu dizia ali que o propósito desse canal é que nós realmente mergulhemos nas verdades que exigem profundidade, que muitas vezes nós tratamos essas verdades como algo supérfluo. E aquilo que dá realmente a felicidade ao nosso coração é quando a gente encontra uma verdade e a gente começa a amá-la. E eu percebi ao longo da minha vida que seria necessário que eu me debruçasse com mais intensidade em três coisas para de fato conhecer essas verdades, né? Que é a doutrina católica, pelo qual eu entendo que encontrei a verdade nela e preciso me aprofundar cada vez mais nela. A filosofia, principalmente o ramo da filosofia realista, muito voltado ali no tomismo, onde eu acho que tem uma razão, tem uma exponência da verdade de maneira absoluta e muito interessante. E a cultura clássica, né, que comunica, que eleva o homem a essas verdades. Então eu vejo que é uma tríade que é necessário um aprofundamento, né? É necessário a gente sair da superficialidade e trabalhar isso com mais profundidade, ou seja, o nosso próprio coração anseia por isso, né? Então eu estou me propondo nesse canal aqui a cada vez mais trazer conteúdos, trazer bons livros, trazer reflexões, e pretendo fazer isso de maneira muito tranquila, pretendo fazer isso de maneira muito sem correria, sem pressa, porque o que de fato precisamos é meditarmos sobre realidades que são importantes para nós, né? Vivemos numa correria tão intensa que muitas vezes não temos tempo, não temos oportunidade em meditar essas verdades. Então, pretendo aqui trazer bons livros, trazer bons cursos, onde vamos com muita calma passando por cada um desses livros e meditando as verdades que ali estão, tá bom? E o primeiro livro que eu me proponho a fazer uma análise mais sistemática, mais séria, é este livro aqui do padre Sertilanges, A Vida Intelectual, tá? Eu tô aqui com um exemplar do Minha Biblioteca Católica, mas esse livro é amplamente divulgado, amplamente disseminado, sobretudo por pessoas a qual eu tenho uma grande estima, né? Pessoas que realmente se debruçaram sobre a verdade. Todos eles, sem exceção, recomendam este livro. Eu já li esse livro umas 3 vezes, estou lendo agora a terceira vez, e ele é aquele tipo de livro que cada vez que você lê, você encontra uma realidade, é tipo a Bíblia, né? Que cada vez que você lê uma passagem ali onde está contida uma verdade, você está vivendo num tempo diferente, você degusta aquilo com mais intensidade, né? Conforme você vai se debruçando sobre essas realidades. E este livro, né, a proposta desse livro é justamente nos trazer um guia prático de como imergir nessas realidades mais profundas, como imergir na vida intelectual. Então eu pretendo passar aqui com vocês um pouco em relação à estrutura desse livro, algumas chaves de leitura, algumas coisas que ele traz aqui de uma maneira bastante consistente, para que a gente possa, primeiramente, entender o porquê da vida de estudos, né? Se a gente está se propondo a ter uma vida de estudos, é necessário primeiro entender as bases, entender o porquê que temos que dedicar tempo, o porquê que temos que nos esforçar para adquirir esses conhecimentos. E o padre Sertilanges, ele é magnífico na maneira como ele estrutura esse livro e ele traz o que de fato é uma vida intelectual. Então, esse livro aqui ele vai quebrar muitos paradigmas, ele quebra muitos paradigmas impostos pela Revolução Francesa do que é de fato ser um intelectual, né? No imaginário das pessoas, ser um intelectual é ser uma pessoa isolada, ser uma pessoa que não se comunica, ser uma pessoa que vive no etéreo, né? Que vive ali filosofando e tal, e aquilo não tem aplicação prática, não, nada disso. Um intelectual, ele vai nos dizer aqui que é uma pessoa que encontra a verdade e procura amar esta verdade, né? É nesse nível de profundidade que a gente quer começar a se adentrar,
tá bom? Então, como é que ele estrutura aqui, né, todos os seus capítulos, a maneira com que ele vai trazendo o livro para a gente, trazendo os assuntos para a gente. Então, o primeiro capítulo, né, nós vamos nos debruçar agora, ele fala sobre a vocação intelectual, né? O segundo, as virtudes de um intelectual cristão, né? A terceira, a organização da sua vida, como é que você organiza a sua vida para que você possa realmente ter uma rotina de estudos bastante proveitosa e assertiva. O tempo do trabalho, é o capítulo 4, né? O capítulo 5, o campo do trabalho. O capítulo 6, o espírito do trabalho. Capítulo 7, a preparação do trabalho. E capítulo 8, o trabalho criador. E o capítulo 9, o trabalho e o homem. Ou seja, é muito completo, né? É um guia bastante completo, bastante prático, vocês vão ver, que nos ensina a, de fato, como estudar e o que é necessário para que você realmente adentre na filosofia, né? Que você realmente entenda a seriedade de que se consiste num bom estudo, obviamente, sob uma perspectiva cristã, que é a perspectiva do padre Sertilanges. Então, nesse vídeo, como um vídeo introdutório, eu vou apenas me atentar ao capítulo 1, que é a vocação intelectual, né? É importante entender quem foi Sertilanges, né? Então, Sertilanges foi um padre ali do século XVII, muito influente, que escreveu diversas obras magníficas e que a obra-prima, com certeza, é A Vida Intelectual, esse livro que a gente vai comentar aqui. Mas ele tem raízes muito profundas no tomismo, ou seja, no Santo Tomás de Aquino. Então, ele de fato expõe de maneira muito sublime toda a filosofia tomista, que é a base da igreja, propriamente dita ali, Santo Agostinho e Santo Tomás, que nos traz uma conciliação com a razão, entre fé e razão, de maneira absoluta. Então, Sertilanges foi um grande expoente do tomismo, tá bom? Então, no capítulo 1, sem mais delongas aqui, né? No capítulo 1, a proposta é dizer o seguinte, né? Que o ser humano intelectual, ser uma pessoa intelectual, ser uma pessoa que busca o estudo, ele é, antes de tudo, uma vocação. Então, o capítulo 1 diz o seguinte, a vocação intelectual. O intelectual é alguém devotado. O que Sertilanges está querendo dizer com isso, né? Ele começa a introdução dizendo assim, ó. Falar de vocação significa denominar aqueles que intencionam fazer do trabalho intelectual a sua própria vida. Ou seja, o que é vocação? Vocação é algo no qual você é chamado a fazer e que preenche o teu coração, né? Então, vocare, né? Chamar, significa você estar sendo chamado a desenvolver algo. A teologia cristã nos diz que todos nós temos uma vocação, né? Com o qual nós nos realizamos e nos cumprimos, né, o propósito da nossa vida quando nós identificamos e aceitamos a nossa vocação. E o que Sertilanges está dizendo aqui no primeiro capítulo é que a vida intelectual, a vida séria de estudos, onde você busca uma verdade para amá-la, ela é uma vocação. Ou seja, é algo que vem de Deus. É o encontro da tua vontade com a vontade de Deus para aqueles que são chamados a isso, né? Então, Sertilanges diz assim, ó, sejam os que querem se entregar aos estudos por lazer, ou sejam os que, em meio às suas atribulações profissionais, reservam um tempo gratificante e compensador, onde pode fruir de um profundo desenvolvimento do espírito. Então, a vida intelectual, ela está totalmente ligada a adquirir conhecimento, sim, mas pelo espírito. Ou seja, por ela ser uma vocação, por ser algo que é Deus que coloca na tua alma, ela naturalmente tende a elevar-se para Deus, ao desenvolvimento do teu espírito. Então, ele nos diz de maneira muito clara, trata-se aqui de um aprofundamento, de uma continuidade, de um esforço metódico com vistas a uma plenitude que atenda ao chamado do Espírito, a todo o cabedal que ele teve o prazer de nos oferecer. O que a gente pode concluir com essas primeiras palavras aqui de Sertilanges? Que aqueles que são chamados a ter uma vida intelectual o devem fazer como um chamado vocacional. Então, assim, se você
através dos sacramentos, nós sabemos que nós temos alguns chamados, né? Então, os sacramentos de serviço, por exemplo, né, que uma pessoa pode vir a se tornar um sacerdote ou contrair matrimônio, é um sacramento pelo qual, naquele serviço, você serve a Deus e você vive por meio dele. Então, um sacerdote, ele é reservado do povo para desenvolver as funções sacerdotais e fazer essa ponte de Cristo com o povo. Essa é a vocação dele, esse é o meio pelo qual ele serve a Deus. Uma pessoa casada, um casal que se contrai em matrimônio, eles estão orientados a amar-se mutualmente, a gerar a prole, a passar a fé aos filhos e constituir uma sociedade cristã, né? Então, essa é a vocação dele. O que Sertilândia está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que são chamados a procurar verdades para amá-la devem tratar com igual seriedade a vida intelectual como se trata qualquer outro sacramento de serviço. Ou seja, é uma vontade de Deus colocada no teu coração. E negligenciar isso é como se você negligenciasse a vocação última pelo qual Deus te chamou, né? E aí ele diz assim, ó: este chamado, ele não pode ser antecipado. Colheríamos apenas decepções caso nos lançássemos numa estrada no qual não sabemos caminhar firmemente com os pés no chão. O que Sertilândia está querendo nos dizer aqui é o seguinte: o chamado vocacional, ele é algo que requer um certo autoconhecimento e uma certa maturidade. Ou seja, é muito difícil para os jovens, para as crianças entenderem isso, porque isso ele vem de encontro de uma certa análise que você faz da tua vida, de um certo aprofundamento nessas verdades, né? Então, é muito importante que a decisão de estudar e estudar bem, ela seja uma decisão convicta, né? Uma decisão pelo qual você de fato está buscando verdades para amar. Isso não pode ser travestido do que ele chama aqui de verniz intelectual, né? Ou seja, o verniz intelectual é o quê? Diferente da estudiosidade pregada por Santo Tomás de Aquino, é a curiosidade, né? Então, o intelectual não é aquele que compra uma série de livros e vai se movendo pela notícia do dia, ou vai se movendo por pequenas frases ou palavras soltas, onde o que move ele é a curiosidade de entender o que está acontecendo. Não. Aqui, o que está por trás é a virtude da estudiosidade. Ou seja, por que é necessário um esforço? Porque você, de fato, vai precisar se debruçar nos livros, se debruçar naquilo que tem um pouco mais de consistência, e vai demandar um esforço de ser consistente naquilo, ou seja, pagar o preço daquilo para que de fato você possa depois colher os frutos da maturidade intelectual. Então, ele diz que não pode ser antecipado porque é muito comum entre os jovens, né, entre as pessoas que estão ali com os hormônios à flor da pele, querer viver experiências que sejam satisfatórias momentaneamente. Óbvio que a gente não está querendo dizer aqui que um jovem na mais tenra idade não pode iniciar a vida intelectual. É claro que pode e deve, né? E deve. Mas aqui, né, como diria Platão, né? Platão na sua Academia diz o seguinte, que não se pode exercitar filosofia antes dos 30, né? Porque o que ele queria dizer com isso? Que é necessário uma certa maturidade de amar a sabedoria. E você só ama a sabedoria quando você realmente busca a sabedoria por amor e não pela curiosidade de entender algum assunto, né? Então é importante entender que é diferente do que ele chama aqui de um verniz intelectual. Ele exige, a vida intelectual exige aprofundamento, exige continuidade e exige um esforço metódico. E o que é interessante? Sertilângia chama isso de plenitude no espírito, né? Então ele faz essa ligação muito interessante da vocação, né? Você se esforçar, você se aprofundar, ter uma continuidade, um esforço metódico, é justamente você viver plenamente no espírito pelo qual a vocação, no qual você foi chamado, né? E é necessário, então, que você tenha essa resolução.
Ou seja, aquele que realmente quer amar a verdade, ele é decidido. Ele vai ter que fazer esforço, ele vai ter que separar umas horas do dia para poder fazer isso, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas ele é decidido a ter esta constância, custe o que custar, a pagar o preço, né? Porque dessa solidez, da manutenção do saber e dessa resolução solene de estudar todo dia, vem a recompensa no espírito de entender as verdades e amá-las, né? E aí ele fala essa frase aqui: a verdade só se põe a serviço dos seus escravos. É linda essa frase, porque de uma determinada maneira é como se você estivesse ali se colocando a serviço da inteligência, se colocando a serviço da verdade que está nesses livros tão preciosos, tá bom? Então, depois ele continua aqui, né? Como ele faz essa ligação com o Espírito, ele diz assim: tudo se resume em sermos bondosos com Deus e conosco mesmos, após termos ouvido tanto a voz de Deus quanto a nossa própria voz. Então percebem o duplo movimento? Se há uma vocação, existe um chamado de Deus, mas existe uma resposta minha. Então, ser bondoso com o chamado de Deus, então não é para todos, é para quem se sente chamado, né? Mas essa resposta é necessária. E como que se vem essa resposta? Na constância dos estudos. Ou seja, como que eu respondo esse chamado da estudiosidade, da virtude da estudiosidade? É realmente tendo constância naquilo que eu me estabeleci a fazer, tá bom? Então, ele continua aqui, ó. Se Santo Tomás pôde afirmar que o prazer qualifica as funções e serve para classificar os homens, ele necessariamente nos leva a concluir que o prazer pode também desvendar as nossas vocações. Basta perscrutar aquelas profundezas onde o gosto e o ímpeto espontâneo encontram os dons de Deus em sua providência. Então, o que Sertilhães está dizendo aqui é o seguinte: óbvio que se você decide estudar todos os dias, um determinado horário por dia, é porque você tem um certo prazer naquilo. Isso faz parte da tua vocação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus colocou no teu coração o prazer de estudar, né? Aí você pode dizer assim: ah, mas Vitor, eu queria muito ter essa sabedoria, mas eu não tenho o prazer de estudar, né? Veja, se você realmente quer isto, e a vocação é algo que vem de Deus, é um dom de Deus, peça. Peça a Deus que te dê a virtude da estudiosidade. Poxa, Vitor, mas são tantas distrações. É óbvio, aí você precisa começar a cortar aquilo que te distrai. Como foi dito aqui, você tem que ter uma resolução solene. É necessário que você tenha certeza daquilo que você quer fazer e pelo que você quer viver, e colocar esforço nisso. Então, tudo que te atrasa, tudo que te tira a concentração, deve ser dissipado ali no momento que você reservou para estudar, né? Então, quando ele fala que o prazer ele te ajuda a discernir a vocação, é justamente isso, porque isso acontece muito comigo, né? Às vezes, poxa, não estou com vontade de ler hoje, não estou com vontade de sentar e começar a ler um livro, mas a hora que você começa a ler, você começa a ver a profundidade e tanta coisa importante que está ali naquele livro, você não quer parar mais de ler, né? Você sente o prazer de ser alimentado, o teu espírito está sendo alimentado por aquilo que você está lendo. É sobre isso que Sertilhães fala aqui, né? O encontro da razão, ou seja, quando a tua mente compreende as verdades divinas, você é saciado com a vontade de Deus. Deus também quer isso. Deus também quer te saciar nos teus prazeres, né? E aí ele conclui, né? Ele continua aqui na sua análise. Caso você seja designado como guardião do fogo que ilumina, não esconda o seu brilho, seja ele grande ou pequeno, que é esperado de você na casa de um pai de família. Ame a verdade e seus frutos vivificantes, tanto para você quanto para os outros. Dedique-se aos estudos e às suas aplicações, a parte mais importante do seu tempo e do seu coração. Olha que profundidade que Sertilhães traz aqui a questão da vida de estudos. Ou seja, se você foi designado a isso, se você se sente chamado a estudar, contemplar essas grandes verdades, né? Não negligencie isso, né? Isso deve ser a coisa mais importante do seu dia. Então veja,
Como isso passa por uma organização do dia, nós vamos falar disso mais para frente, é necessário que seja sagrado esse tempo para você. Que o tempo que você designou para você estudar, ele seja sagrado, ele seja inviolável. Eu vou estudar meia hora por dia, então essa meia hora por dia você vai estudar, faça chuva ou faça sol, independente da situação. Não, vou estudar 1 hora, vou estudar 2 horas. Cada um tem a sua realidade, cada um sabe o que dá para fazer, mas o ponto é, seja constante. Seja constante, porque há um prêmio da fidelidade nos estudos, mas só atinge esse prêmio quem de fato é constante e todos os dias desenvolve isso, né? Ame a verdade e seus frutos vivificantes, ou seja, o que vai te motivando, o que vai te dando prazer? Cada uma das verdades que você lê, a sua alma contempla isso. Isso é a tua fonte de prazer. Percebe como você vai mudando o centro da tua vida? Porque enquanto os prazeres são sensações, são coisas que você vive, são experiências sensoriais, sei lá, é uma festa, é uma bebedeira, é um não sei o quê. Olha como a fonte do teu prazer é algo baixo. Agora olha como as coisas mudam aqui. Quando a fonte do teu prazer é a contemplação da verdade, daquilo que você está lendo, aqui você atingiu o ápice daquilo que você é chamado a ser. Todos os caminhos, exceto um, são ruins para você, uma vez que se afastam da direção pela qual a ação é esperada e requisitada. Se você é chamado a estudar, todos os caminhos que te tiram do estudo são ruins para você. Pense nisso. A decisão deve ser uma decisão solene, né? Não seja infiel a Deus, a seus irmãos e a você mesmo, renunciando a um chamado sagrado. Vocês percebem que não se trata só de você. O fato de você estudar, contemplar as verdades e falar as verdades aos 4 cantos do mundo é uma vocação que não está, como todas as outras vocações, né? Ela não está dizendo respeito somente a você, mas de como você vive e de como você influencia as pessoas e de como você traz mais pessoas para a verdade. Por isso é um chamado sagrado. Ele complementa. O encantamento da publicidade seduz apenas os espíritos fúteis. Gente, isso aqui é assim, a gente tem que pendurar em letras garrafais no nosso quarto e olhar para essa frase todo dia. O encantamento da publicidade seduz apenas os espíritos fúteis. O que é um Instagram, o que é um TikTok, o que é um Facebook, senão pura publicidade sem aprofundamento nenhum, né? E aquilo que você denota tempo é aquilo que você sacraliza. Então, se você passa 6, 7 horas do teu dia, sei lá quanto tempo, que seja 1 hora, meia hora, somente rolando Reels de Instagram, quer dizer o seguinte: e você tem esse chamado, você não está cumprindo o teu chamado, você não está vivendo intensamente o teu chamado, né? Então é importantíssimo que nós tiremos de lado toda a publicidade que não permite que nós tenhamos uma contemplação mais efetiva das verdades que vêm do alto. Brincar com as questões que dominam a vida e a morte, olha isso, com os mistérios da natureza, com Deus, fazer disso um jogo literário ou filosófico em detrimento daquilo que é verdadeiro, ou independente do que é ou não verdadeiro, não seria um sacrilégio? Se você tem uma vocação, que você é chamado ao estudo, ao desenvolvimento do intelecto, e você negligencia isso por publicidades ou por prazeres menores, isto é também um sacrilégio, né? Sertilanges deixa isso muito claro. Aí ele continua. Conquistar sem pagar o preço, eis a expectativa universal, mas esta é a expectativa dos corações acovardados e das mentes adoentadas. Gente, não tem jeito. Se você quer viver por algo sublime, se você quer viver nas realidades de Deus, é necessário pagar o preço. O próprio Cristo deixou claro isso no alto da cruz, né? Então, não pagar o preço são para os corações acovardados e as mentes adoentadas. O sacrifício, ele faz parte da nossa vida. E ele é o que santifica as coisas, o que torna as coisas eternas. O estudo deve ser assim também, para aquele que tem uma vocação intelectual. Ou seja, ele é um sacrifício, sem sombra de dúvidas. Aquilo que você se dispõe a todo dia fazer aquilo, independente da situação, ele denota um sacrifício. Mas é o sacrifício dos corações valentes, né? Depois ele continua aqui.
Os primeiros anos que sucedem ao período de estudo são como um terreno intelectual recentemente arado, com as sementes lançadas, de modo a poder colher cultivos excelentes. Esses anos são um tempo que não mais voltarão. Será um tempo sobre o qual, mais tarde, assim como um terreno cultivado, devemos viver. Conforme o trabalho que tivemos empreendido, assim será esse terreno, uma vez que muito poucas vezes poderemos voltar às raízes. Viver na superfície será uma punição por ter negligenciado, no momento adequado, o futuro que é sempre herança. Que cada um sonhe com isso, mas na hora que couber sonhar. Sertilanges é muito assertivo nas palavras. Ele está dizendo, né? O preço de não pagar o preço é muito alto, né? O preço de viver na superficialidade é você não ter profundidade em nada e é você não desenvolver aquilo que você é chamado a desenvolver. Então aqui ele está chamando claramente a sair da superficialidade. Cito uma frase: o gênio é fruto da longa paciência. Tenhamos que ter muita paciência na vida de estudos, né? É necessário cultivar todos os dias esta constância, a virtude da constância é extremamente necessária para que seja desenvolvido. É aquela analogia da lebre e da tartaruga, né? Não sejamos afobados como uma lebre, não tentemos já chegar ao ponto final. Etapa por etapa. Parte do edifício, cada parte do edifício até chegar ao topo. A primeira coisa é organizar o seu dia, organizar um tempo para que você possa se debruçar sobre essas realidades. Depois ele conclui aqui: aquele que trabalha firme, encontrando, portanto, em um novo esforço, a recompensa dos esforços anteriores e que faz disso um tesouro guardado a 7 chaves, normalmente é um apaixonado e está intimamente ligado ao sentido da dedicação advinda do sacrifício, né? Já falamos sobre isso, ou seja, Deus vai fomentando em você a paixão por estudar, mas peça, isso vem do alto, né? Só nos curvamos quando temos de atravessar nas montanhas aqueles caminhos estreitos, aquelas passagens difíceis, apertadas. Os caminhos planos nos deixam por demais relaxados, e esse estado de relaxamento sem controle e observação só pode resultar numa vida nefasta. É o que o mundo está querendo, é o que o mundo está vivendo. Cada vez mais comodidades, tecnologias que são boas na sua essência, mas cada vez sendo usadas para que nos esforcemos menos, que pensemos menos, que nos dediquemos menos, que nos sacrifiquemos menos. O resultado disso só pode ser uma vida nefasta, né? Aquilo que vale mais do que tudo é o desejo, mas um desejo profundo. Desejar ser alguém, chegar a algum lugar, vir a ser, por meio da vontade, alguém moldado pelo seu próprio ideal, né? Não precisamos nem completar essa palavra. Aí ele diz algo muito interessante aqui, né? Ele diz assim, ó: Santo Tomás de Aquino, chegando de mudança a Paris, percebendo a cidade ao longe, enquanto se aproximava, disse ao seu irmão que o acompanhava: Irmão, eu daria toda essa cidade inteira pelo comentário de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de São Mateus. Quando provamos de tais sentimentos, não importa onde estejamos ou do que disponhamos, carregamos uma marca e somos escolhidos pelo Espírito, e não há nada mais a fazer a não ser perseverar e se entregar à vida tal qual Deus a estabeleceu. Isso aqui é muito engraçado, né? Porque eu olho para a minha vida e eu vejo muito disso, né? Tinha uma época que eu buscava muitas festas, muitas coisas ali que me satisfaziam ali momentaneamente. Mas quando eu comecei a debruçar sobre as verdadeiras verdades, tudo aquilo não teve mais sentido, tudo aquilo passou a ser como palha ao vento, né? E esse trecho aqui, né, de Santo Tomás, ele é muito interessante, porque ele fala assim, olha, eu trocaria todo esse glamour do mundo, eu trocaria tudo que é Paris por um único comentário de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de São Mateus, ou seja, aquilo alimenta mais a alma dele, muito mais do que qualquer experiência sensorial ou qualquer prazer que o mundo busca. Ou seja, é nessa maturidade que a gente quer chegar, né? Você percebe que quando você atinge essa maturidade, nada mais te deixa
triste, né? Nada mais te deixa entediado, porque, poxa, se você tem a companhia dos livros, dos grandes sábios, das grandes verdades que estão por trás da humanidade, é sobre isso que você vai ter o prazer de se debruçar, né? E o mundo que a gente vive hoje é um mundo completamente diferente. O mundo tem prazer em coisas extremamente superficiais e vãs. Daqui a gente está falando realmente de um aprofundamento de alma. E aí, de ordem bem prática, né, para a gente finalizar essa primeira parte. Ele diz assim, ó: você teria 2 horas livre por dia? Você conseguiria se comprometer a defendê-las implacavelmente, a utilizá-las apaixonadamente e depois igualmente submetido ao reino de Deus? Você seria capaz de beber do cálice cujas páginas lhe fariam provar de um sabor ao mesmo tempo sublime e amargo? Se a resposta for sim, tenha confiança, ou melhor, mais do que isso, sinta-se amparado por uma certeza absoluta. Essa figura do cálice é magnífica, né? Até o próprio Jesus ali no Horto das Oliveiras diz: Pai, afasta-se de mim esse cálice, mas eu não vou beber o cálice que o Senhor me deu. Eu preciso beber esse cálice para eu chegar na vida eterna, para eu trazer a vida eterna à humanidade. Então é um cálice ao mesmo tempo doce e amargo. É esse esforço da vida intelectual, mas que ao mesmo tempo traz ao nosso coração a satisfação, né? Traz ao nosso coração o conhecimento e a verdade que nos faz amar essa verdade. Magnífica, né? Essa colocação. E o que ele fala é o seguinte: você só precisa de 2 horas por dia. Nada mais que isso. Reserve 2 horas do seu dia para estudar, e aqui eu vou me propor no meu canal a fazer esse caminho de estudos com vocês. Reserve essas 2 horas por dia para ser alimentado interiormente. E aí ele faz muito uma ligação com a nossa vida cotidiana. Embora o livro tenha sido escrito no século XVII, serve muito para a gente. Ele fala assim: é certo que você precisa trabalhar e ganhar a vida, mas ao menos que a ganhe sem para tanto ter de sacrificar-lhe a liberdade da alma, que é o que normalmente acontece. Ele está falando aqui de você viver numa vida rotineira, você viver numa vida onde você não tem nenhum ponto de contemplação. Nenhum ponto onde você busca a verdade e você ama a verdade, né? Muitas vezes você acorda, passa 10 horas por dia no trabalho, um trabalho que para você não tem sentido, ou pode até ter, mas assim, não tem um momento de contemplação, não tem esse momento onde você engrandece a sua alma. E é por isso que ele fala que você perde a liberdade da alma. Não é assim que queremos viver. Nós queremos viver pelas grandes contemplações da alma. Óbvio que você tem que trabalhar, óbvio que você tem a sua família para sustentar, ou não, ou você tem a tua vida ali cotidiana, e essa vida vai ser mantida. O intelectual não é uma pessoa que se isola. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: você precisa incorporar dentro da rotina do teu dia 2 horas por dia para essa rotina de contemplação e de amar as verdades. E você vai ver como sua alma vai ser liberta. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia, mas que nos deixa cada vez mais sedentos, né? É o próprio Cristo aqui, né? Que nos sacia e nos deixa cada vez mais sedento dele mesmo. Ele é a verdade que nós estamos buscando. Você quer ajudar com humilde contribuição a perpetuar a sabedoria entre os homens? Né? Então, olha só que forte isso. Você quer deixar a tua marca na sociedade? Você quer fazer... Muito se fala, né, de construir um mundo melhor, muito se fala de um lugar melhor para os nossos filhos, e política tal, e lado A, lado B, lado C. Sertilanes é muito claro aqui. Você pode ajudar a perpetuar a grande sabedoria para os homens, né, se você tiver uma vida intelectual. Então, ele finaliza aqui, né? Você estará entre os que crescem e se preparam para receber dádivas magníficas. Você também um dia, se Deus quiser, encontrará o seu lugar na Assembleia das Nobres Almas. Muito bom. Então esse primeiro ponto do capítulo 1 nos fala sobre essa vida intelectual vista sobre um prisma de vocação. Eu espero que este trecho comentado tenha te ajudado, tenha te motivado a buscar uma vida de estudos. Então, de novo, passaremos aqui por estudos de doutrina católica, passaremos por estudos de filosofias tomistas e por estudos de realidades clássicas, de cultura clássica, que é o que de fato também ajuda a engrandecer a nossa alma. Então fique comigo, acompanhe os próximos vídeos,
No próximo vídeo eu vou analisar ainda o capítulo 1. Como eu disse, eu vou fazer isso de maneira bem serena, bem tranquila, porque o que eu quero é justamente contemplar essas grandes verdades com vocês, porque é isso que engrandece a nossa alma. Então, fique comigo no vídeo 2, onde vou continuar analisando o capítulo 1 da vida intelectual do Padre Sertilanges. Tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.